Sabe, às vezes a gente fica buscando umas soluções super complexas para problemas de saúde, né? Mas as fontes que a gente tem hoje sugerem que a resposta para muita coisa pode estar em algo tão simples quanto, sei lá, uma caminhada regular. Pois é. Hoje vamos a fundo no material fascinante sobre como atividades físicas, especificamente as aeróbicas, podem ser transformadoras para mulheres na pós-menopausa. Um tema muito importante. A base da nossa conversa aqui é uma revisão científica enorme feita pelo pessoal da UFRGs e que saiu na revista Menopause. E a nossa missão é desvendar o que está por trás dos números, sabe? Entender por que o exercício é tão crucial nesta fase específica da vida. Exato. E o que me chama a atenção logo de cara é a escala disso. Não é um estudo pequeno com 50 pessoas. Certo. A gente está falando de uma meta-análise, uma revisão de 61 pesquisas diferentes. Isso soma mais de 4.100 mulheres. Nossa, é muita gente. Muita gente. O que significa que os padrões que eles encontraram ali não são coincidências, sabe? São tendências fortes, robustas, que dão pra gente uma base muito sólida. Ok, então vamos direto aos resultados. O material aponta para benefícios cardiovasculares muito claros. Fala em diminuição da pressão arterial, redução do colesterol LDL. Para quem não vive olhando o exame de sangue, o que essa mudança no LDL, nos triglicérides, significa na prática, no dia a dia do corpo? Pensa assim, de uma forma bem simples. As nossas artérias são como canos. Ok. O colesterol LDL e os triglicérides, quando estão em excesso, são tipo uma gordura que vai grudando na parede desses canos, formando placas. Entendi. Vai entupindo. Exato. Com o tempo, essas placas endurecem, estreitam a passagem. É um processo silencioso, mas perigoso, a aterosclerose. O exercício aeróbico ajuda a diminuir a quantidade dessa, digamos, gordura pegajosa circulando no sangue. Então ele age na prevenção mesmo, evitando que o problema se instale. Mas o estudo fala também de um outro colesterol, o HDL, que aumentou. O que ele faz exatamente? Essa é a parte genial. Se o LDL é a sujeira, o HDL é a equipe de limpeza. Boa analogia. A fonte usa uma bem parecida. O HDL percorre os vasos sanguíneos e ajuda a remover o excesso de colesterol, levando ele de volta para o fígado para ser eliminado. Então tem um efeito duplo. Exato, um efeito duplo fantástico. Reduz o que suja e aumenta o que limpa. É uma otimização completa do sistema. Isso é incrível. É um daqueles benefícios silenciosos que talvez a pessoa não sinta na hora, mas que está reconstruindo a saúde por dentro. Mas imagino que esse tipo de faxina interna não afete só as artérias, né? O bem-estar geral deve mudar. O que a fonte diz sobre o impacto no humor, na ansiedade, por exemplo? E aí a gente chega no que, para mim, é a parte mais elegante do estudo. Ah, é? Sim, o impacto na saúde mental, especialmente no controle da ansiedade, foi notável. Mas o ponto crucial é que não são dois benefícios separados, tipo, um para o corpo, o outro para a mente. Tá tudo interligado. Totalmente. A fonte, citando a doutora Helena Racho de Campos, descreve um mecanismo que ela chama de efeito em cascata. Efeito em cascata. Como uma fileira de dominós. Uma coisa boa vai levando a outra. Exatamente essa a ideia. É um ciclo virtuoso que se retroalimenta. Ok, fiquei curioso. Qual é a primeira peça do dominó que o exercício derruba? A primeira peça é neuroquímica pura. Quando se faz um exercício aeróbico, o cérebro libera neurotransmissores. Os mais famosos são as endorfinas. O barato do corredor. Esse mesmo. Aquela sensação de euforia. E também a serotonina, que regula o humor. Esse é o empurrão inicial, uma melhora química no estado de espírito. Certo, a sensação imediata de bem-estar. E a próxima peça? O que essa melhora no humor desencadeia? Ela desencadeia uma mudança de comportamento. Com mais disposição, menos ansiedade, fica mais fácil manter a regularidade do exercício e também cuidar da alimentação. Isso leva à segunda peça do dominó, a melhora na composição corporal, como a perda de peso. E isso leva direto à terceira peça. Que é crucial, a melhora na qualidade do sono. E o sono é um pilar de tudo, não é? Se a pessoa dorme mal, todo o resto desanda. Exatamente. A ansiedade atrapalha o sono e a falta de sono aumenta a ansiedade. É um ciclo vicioso terrível. O exercício ajuda a quebrar isso. Uma mulher que dorme melhor
Não só se sente mais descansada, mas também regula melhor seus hormônios de estresse, como o cortisol. E com mais disposição e um sono reparador. A qualidade de vida geral aumenta. E imagino que essa seja a última peça do dominó, que de alguma forma volta lá para o coração. Exato. A cascata se completa aí. Uma pessoa menos estressada, dormindo melhor, com um peso mais saudável, tudo isso naturalmente alivia a pressão sobre o sistema cardiovascular. Faz todo sentido. A pressão arterial tende a baixar, o coração trabalha com menos esforço, ou seja, o benefício mental e comportamental se traduz, no fim das contas, naquele benefício físico que a gente viu no exame de sangue. É um sistema único. Isso faz muito sentido. Mas o que me intriga é o foco tão específico do estudo, após a menopausa. Exercício é bom para todo mundo, em qualquer idade. Por que essa fase é um ponto de virada tão crítico para a saúde, a ponto de merecer uma análise desse tamanho? Porque é uma fase em que o corpo da mulher perde um de seus maiores protetores naturais. A fonte, na análise do Dr. Igor Padovese, é muito clara sobre isso. O fator-chave é a queda drástica do estrogênio. Espere um pouco. Eu sempre associei o estrogênio mais à questão da reprodução, mas a fonte está dizendo que a queda de um único hormônio pode causar um efeito dominó que afeta o coração, o metabolismo e até a rigidez das artérias? Exatamente. Isso parece drástico. Qual é o mecanismo por trás disso? E é drástico mesmo. O estrogênio tem um efeito protetor cardiovascular imenso. Ele ajuda a manter as artérias flexíveis e relaxadas, o que facilita o fluxo do sangue. Ele também ajuda a manter um perfil de colesterol mais saudável. Entendi. Quando ele some da equação, é como se o corpo perdesse um maestro que regia várias funções de proteção ao mesmo tempo. E o que acontece quando o maestro vai embora? Qual é o caos que se instala? O caos é uma série de mudanças que vão se somando. Primeiro, as artérias ficam mais rígidas. O perfil de colesterol, como a gente já falou, tende a piorar. Certo. E tem mais. Há uma redistribuição da gordura corporal, com um acúmulo maior na região do abdômen, que é uma gordura metabolicamente muito mais ativa e perigosa. Nossa. E para piorar, o corpo pode começar a desenvolver resistência à insulina, que é o caminho para o diabetes tipo 2. É uma avalanche de fatores de risco surgindo quase que ao mesmo tempo. É muita coisa acontecendo nos bastidores do corpo. E todos esses fatores juntos criam um ambiente que a ciência chama de inflamação crônica de baixo grau. O que seria isso? Não é uma inflamação que a pessoa sente, tipo um joelho inchado. É um estado inflamatório constante e sutil em todo o corpo, que acelera o envelhecimento dos vasos e aumenta muito o risco daquelas placas de gordura se formarem. A fonte descreve isso como uma tempestade perfeita para o coração. Uma tempestade perfeita. E o que torna essa tempestade ainda mais complexa, pelo que eu entendi do material, é que ela não é só biológica. Não mesmo. Ela acontece justamente no momento da vida que já é, por si for, cheio de desafios, não é? Exatamente. A fonte é muito perspicaz ao apontar isso. Essa revolução hormonal acontece muitas vezes ao mesmo tempo em que os filhos saem de casa, a chamada síndrome do ninho vazio. Certo. Ou, ao contrário, é quando os pais começam a envelhecer e a demandar mais cuidados. A própria mulher está lidando com as mudanças no corpo, na sua imagem. É uma confluência de estressores internos e externos. Então, imagine o cenário. Uma mulher de uns 55 anos. Ela está sentindo o corpo mudar, talvez ganhando peso sem entender por quê. Ao mesmo tempo, a dinâmica da casa muda, os pais precisam dela, e por dentro essa inflamação silenciosa está acontecendo. A ansiedade que ela sente não é só psicológica. Perfeito. A ansiedade tem uma base biológica e é amplificada por todo esse contexto de vida. É por isso que uma intervenção como o exercício é tão poderosa. Ela não atua numa frente só. Atua em várias frentes. Exato. Atua na química cerebral para aliviar a ansiedade, atua no metabolismo para combater a inflamação e o ganho de peso, e como a gente vai ver, pode até atuar no componente social, que é outra peça importante desse quebra-cabeça. Certo. O cenário está claro. Os riscos são reais, mas os benefícios do exercício são potentes e atuam em várias frentes. A pergunta que fica é: o que isso significa na prática?
É preciso virar uma maratonista aos 60 anos para conseguir essa proteção? O material felizmente tranquiliza nesse ponto, né? Cita coisas como dança, caminhada, ciclismo. E esse é talvez o recado mais importante do estudo para quem está nos ouvindo. A palavra-chave não é intensidade, é constância, Constância. regularidade. É muito mais poderoso do que um treino heróico uma vez por mês. O objetivo é transformar o movimento em parte da rotina, como escovar os dentes. Então, menos é mais, desde que esse menos seja feito quase todos os dias. Exatamente. Começar com metas que sejam realistas é fundamental. 20 a 30 minutos de uma caminhada um pouco mais vigorosa, na maioria dos dias da semana, já é suficiente para começar a colher esses benefícios. Entendi. O importante é criar o hábito, a aderência. Depois que o corpo e a mente se acostumam, a tendência é querer mais, e não o contrário. Ok, então os benefícios aeróbicos para o coração e para a ansiedade são claros. Mas me ocorre uma outra preocupação muito comum nessa fase da vida. A saúde dos ossos, a osteoporose. O estudo focado em aeróbicos chega a tocar nesse ponto? Essa é uma observação crucial. E a fonte, através da doutora Rachou, aborda essa nuance. A revisão da UFRGS se concentrou nos exercícios aeróbicos e seus efeitos, e nisso os resultados são fantásticos. Certo. No entanto, para uma estratégia de saúde realmente completa na pós-menopausa, olhar apenas para os aeróbicos é insuficiente. Os exercícios de força ou de resistência são igualmente vitais. Por que especificamente os de força? O que eles fazem que uma caminhada ou uma dança não conseguem fazer pelos ossos? A queda do estrogênio, além de tudo que a gente já falou, também acelera a perda de massa óssea. Os ossos se tornam mais porosos, mais frágeis. Aham. O exercício aeróbico é ótimo para o coração, mas tem um impacto baixo ou moderado nos ossos. Já o exercício de força, pense em musculação, pilates com resistência, ou mesmo exercícios com o peso do corpo, como agachamentos, cria uma tensão mecânica nos ossos. Uma tensão? Sim, e essa tensão funciona como um sinal para o corpo, dizendo: ei, a gente precisa fortalecer essa estrutura aqui. É como se o osso entendesse que precisa ficar mais denso para aguentar aquele esforço. Exatamente isso. Ele estimula as células que constroem osso, os osteoblastos. Isso ajuda a frear a perda de massa óssea e, em alguns casos, até a construir um pouco. E tem a questão do equilíbrio também, imagino. Fundamental. Fortalecer a musculatura ao redor das articulações melhora o equilíbrio, a estabilidade, o que por si só já reduz drasticamente o risco de quedas, que são a principal causa de fraturas em pessoas mais velhas. Então a recomendação final que emerge do material não é faça aeróbico, e sim combine os dois. Precisamente, a abordagem ideal, segundo os especialistas citados, é mesclar, usar os dias da semana para alternar. Um dia uma caminhada mais longa ou uma aula de dança para cuidar do coração e do humor, no outro, um treino de força para proteger os ossos e os músculos. É uma sinergia. Um tipo de exercício potencializa os benefícios do outro. Sim, construindo uma saúde muito mais resiliente e integral. Resumindo a nossa conversa, então, o que fica claro é que o exercício aeróbico na pós-menopausa não é só um remédio. É uma ferramenta de precisão com múltiplos alvos. De um lado, ele combate diretamente a tempestade perfeita cardiovascular causada pela queda hormonal. Do outro, aciona aquele efeito em cascata, que começa no cérebro, melhora o sono, a disposição, a qualidade de vida como um todo. E há um último benefício, que a gente mencionou de passagem, mas que o material destaca como muito relevante: o psicossocial. A parte social. Exato. Muitas dessas atividades, especialmente quando feitas em grupo, como uma aula de dança ou um grupo de caminhada, combatem outro grande risco dessa fase, que é o isolamento. A socialização, o sentimento de pertencer a um grupo, a melhora da autoestima, são componentes poderosos para a saúde mental. Espaço de conexão, de propósito. Não é só sobre cuidar do corpo. É sobre se reconectar consigo mesma e com os outros num momento de tantas transições. No fim das contas, a grande mensagem dessa revisão científica é de um otimismo muito prático.
Ela mostra como um hábito acessível, que não exige equipamentos caros, nem habilidades de atleta, pode ser uma estratégia central para navegar por uma das fases mais complexas da vida. Não se trata apenas de tratar problemas, mas de construir ativamente uma base de proteção e bem-estar para o futuro. Uma mensagem realmente poderosa. E isso me leva a um último ponto para reflexão que o próprio material inspira. Se a socialização é um componente tão forte, isso sugere que o onde e o com quem a pessoa se exercita talvez seja tão importante quanto o quê. É um ótimo ponto. Isso me faz pensar de que maneira a escolha do ambiente, um parque com amigos, uma aula de dança cheia de gente, uma academia, ou até a tranquilidade de casa com um aplicativo, poderia modular ou potencializar todos esses benefícios que a gente discutiu de forma diferente para cada pessoa.